Meu nome é Marco Antônio Santos, né? Sou agrometeorologista da Rural Clima e hoje vim aqui para falar sobre as previsões climáticas agora para essas próximas semanas, principalmente agora para o mês de novembro, onde realmente as previsões de chuvas ficaram muito aquém do esperado, né? Agora no mês de outubro, teve muito produtor aí que só começou a plantar agora nesse final de semana aí, né? Hoje, dia 31/10, já estamos praticamente no mês de novembro. E muitos produtores ainda nem começaram, né, assim, a plantar, ou se plantaram a soja, ainda com uma certa preocupação, tá? Se a gente olhar aqui, ó, com relação à laninha, os relatórios tanto da semana passada quanto dessa semana agora, do dia 30, ou seja, de ontem, né, segunda-feira, da NOAA ainda continuam nenhum indicando a possibilidade da laninha, nada ainda sobre o fato de realmente se formar uma laninha, pelo contrário, ainda está dentro de uma neutralidade. Porém, essa água fria aqui, ó, esse bolsão de água fria, realmente fez com que as chuvas atrasassem, ou não as chuvas atrasassem, mas a regularização do regime de chuva se atrasasse na região centro-norte do Brasil, em consequência, muita chuva no sul do Brasil, né? Isso deve trazer alguns impactos, principalmente para a cultura do arroz no Rio Grande do Sul, porque o arroz foi extremamente impactado, o plantio do arroz foi extremamente impactado agora nesse mês, tanto setembro quanto outubro. Tem muitos produtores ainda que não finalizaram por conta do excesso de dias chuvosos. Isso vai trazer um impacto muito grande na produção de arroz aqui no Brasil esse ano, essa safra 17 e 18. Não dá para falar em números ainda, mas é fato que a produção de arroz vai diminuir. O trigo, então, não precisa falar nada, né? Que o trigo realmente foi extremamente prejudicado, primeiro pela ausência de chuvas em julho no Rio Grande do Sul do Brasil, a geada do dia 18, em alguns lugares até dia 19 de julho, e agora o excesso de chuvas fez com que a qualidade dos grãos de trigo, cevada, aveia e demais culturas de inverno se depreciassem muito rapidamente, né? Então, o trigo esse ano e as demais culturas de inverno foram bastante prejudicadas, tanto pela seca e geada de julho, quanto principalmente agora pelo excesso de chuvas, tá? Se a gente pegar aqui a temperatura do Oceano Pacífico, bem na região central aqui, ela tá fria, tá com menos 0,05, mas na semana passada estava com menos 8, menos 0,8, tá? Ou seja, está se oscilando muito a temperatura, está se oscilando muito essa temperatura. E toda vez aí que você tem essa oscilação, né, então é um sinal que você realmente não tem uma tendência de laninha, tá? Até porque, ó, já começa a aparecer um bolsão de água quente aqui atrás, tá? Que vai anular completamente esse bolsão de água fria. Então, para os produtores do sul, não vejo grandes problemas, tá? Porque não vai ter uma laninha mesmo. Se a gente pegar aqui, ó, né, ó, você pegar a previsão de temperatura para os próximos 6 meses em todo o planeta, no globo, reparem que a tendência das águas aqui, ó, novembro e dezembro, ainda se mantém bastante frias. Isso vai trazer agora umas chuvas muito generalizadas em toda a região centro-norte do Brasil. Então, vai chover bem no sudeste, centro-oeste e também no Mapitobá, como também Espírito Santo e demais regiões, tá? Agora, nos meses de novembro e dezembro, por conta desse resfriamento, em consequência, para um pouco as chuvas no sul do Brasil. Ah, mas vai ter estiagem, Marco? Não, apenas frentes frias vão passar mais rapidamente e com isso, tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina não vai ter os volumes de chuvas que estavam sendo observados nos meses de setembro e outubro. Até, de uma certa forma, isso é muito bom, porque vai dar condições aí
a finalização do plantio do arroz, colheita do trigo e também o plantio aí da soja em todas as regiões. E com as chuvas na região central e norte, o plantio da soja está atrasado, esse é um dos piores anos para o início do plantio da soja, vai realmente avançar rapidamente. Tá? O café é uma condição excepcional agora, apesar de setembro ter sido um mês relativamente ruim para a cafeicultura, não só setembro, mas outubro também ruim por conta das temperaturas altas e chuvas muito irregulares, principalmente no sudoeste e Triângulo Mineiro, onde houve realmente algumas perdas, mas no Paraná e São Paulo as condições estão muito boas, assim como também no Espírito Santo as condições agora, com a volta das chuvas, normalizam as condições do desenvolvimento da cafeicultura para cana-de-açúcar melhor ainda, porque volta a chover de uma certa forma bem, atrapalha um pouco a colheita agora nessa reta final da cana-de-açúcar, mas de uma certa forma é uma condição excepcional agora para os próximos meses, principalmente para esses 60 dias aqui no Sudeste. E se vocês olharem, ó, a temperatura do oceano em janeiro e fevereiro, ó, março e abril já não existe mais. Ou seja, tudo que estavam se falando de laninha aí realmente não vai se concretizar. Aí os modelos, não sou eu que estou falando, são os modelos que estão falando. Ou seja, quero ver agora o pessoal falar de laninha lá na frente. Porém, pessoal, eu particularmente acho que o oceano está se preparando para uma laninha em 2018 e 2019. Mas vamos deixar esse papo um pouco mais para frente, tá? Mas é fato que realmente vamos ter aí uma condição neutra agora nos próximos meses, principalmente aí para janeiro e fevereiro, né? Janeiro, fevereiro e março, isso traz uma certa uma condição melhor aí de chuvas tanto para a região sudeste e centro-oeste e o Mapitolá como um todo, mas também faz com que chuvas também retornem para o sul do Brasil, ou seja, sem grandes problemas esse ano para o Brasil com relação ao desenvolvimento de todas as lavouras. Tá? Se a gente olhar agora, ó, dar uma olhada para chuvas para os próximos 15 dias pelo modelo europeu, reparem que há previsões de chuvas, ó, esse amarelo são chuvas bastante expressivas, ó, até o laranja acima aí, ó, né, de 20, 30 milímetros, então ó, chove bem, chove um pouco também na região oeste, uma frente fria passa, mas há previsões de chuvas, ó, do dia 31 ao dia 5, ó, chovendo bem, volta a chover, lógico que diminui um pouco no sul, é normal isso acontecer, já que as chuvas retornam, eu não vejo grandes problemas, ou seja, daqui para frente tudo se normaliza, pessoal, como a gente vinha alertando. Ó. E o modelo GFS, também o modelo americano GFS, mostrando a mesma coisa. Ou seja, daqui para frente, as chuvas se normalizam na região central do Brasil, centro-norte do Brasil. Não vejo grandes problemas nesses próximos 60, 90 dias, ou seja, tudo tranquilo. Ó. Se você pegar uns mapas de previsão do modelo europeu dos próximos 6 meses, ó, dando chuvas acima da média. Ah, mas Marco, o Mapito está com chuvas abaixo da média, quase todos os meses. Mas, pessoal, tomem cuidado com essas frases acima ou abaixo da média. O ano passado também choveu abaixo da média em grande parte do Brasil. E nós tivemos uma das maiores safras já colhidas de grãos e das perenes no Brasil. Então, o que está mostrando realmente é chuvas abaixo da média no Brasil. Isso me preocupa não para a agricultura, mas sim no setor de reservatórios e mananciais, então as chuvas que vão cair não serão boas para os reservatórios, mas por outro lado para a agricultura a frequência é boa, sem grandes problemas. A única coisa que pode acontecer é que entre janeiro e fevereiro no Mapito venha ocorrer aquela estiagem que normalmente acontece de 10 a 20 dias. Isso mostra realmente que entre janeiro e fevereiro, por conta desse vermelho um pouco mais intenso, talvez a zona de convergência demore um pouco a descer, né? E aí provocar chuvas. Mas de uma certa forma, não vejo problemas esse ano
com a safra uma pitobá. Pelo contrário, eu acho que nós teremos uma safra relativamente boa em todo o Brasil, não excepcional, como foi 2016, 17, não teremos as margens ou os níveis de produtividade, nas médias de produtividade em nenhuma cultura, pelo contrário, teremos médias boas, dentro de uma média histórica, mas nada de excepcional, ainda mais agora com um plantio um pouco mais tarde, principalmente da soja. Tá? Com relação à segunda safra, todo mundo já me pergunta qual será o impacto desse atraso no plantio da soja. Né? Por mim, eu não vejo nenhum problema por enquanto, porque apesar de alguns fatos, de alguns replantios que estão tendo, que eu estou sabendo, né, que já estão me relatando na soja, mas não vejo grandes problemas se as chuvas realmente persistirem aí ao longo dos próximos meses, como está se mostrando. Porém, a segunda safra, o único problema é que a janela ficou ou vai ficar extremamente apertada por conta desse atraso no plantio da soja. Não vejo grandes problemas ainda para a segunda safra, porque no ano de neutralidade com viés negativo, como está se mostrando, até pode ser muito parecido com o que aconteceu o ano passado. Tá? E se realmente acontecer isso, nós teremos uma segunda safra boa. Tá? Não sei ainda se as chuvas vão se estender por muito tempo, como aconteceu nesse ano agora de 2017, onde choveu abril, maio e até alguns lugares no começo de junho. Não sei ainda, está muito cedo ainda para prever isso, mas é fato que as chuvas não cotam cedo nem em março nem em abril de 2018. Pelo contrário, há previsões que as chuvas se estendam um pouquinho durante o mês de abril. Vai chover em maio? Volto a dizer, ainda é muito cedo para falar isso, até porque os modelos só indicam o mês de abril e chovendo, ó, como vocês podem ver, relativamente bem, tá? Em toda a região centro-norte do Brasil. Ah, mas Marco, está mostrando falta de chuvas aqui no sul. Eu acho ainda, porque esse modelo ainda está um pouco contaminado ainda, apesar de ser europeu, ainda um pouco contaminado com o fato ainda desse resfriamento, ainda vendo as mudanças, mas que é fato que a chuva se estende um pouco, isso se estende, então não há necessidade de ficarem preocupados por conta desse atraso no plantio da soja. Já para café, cana-de-açúcar, não vejo grandes problemas. Pelo contrário, eu acho que vai ser umas chuvas dentro da normalidade. Lógico que pode ter um ou outro problema particular quando você tem um ano de neutro, como está acontecendo agora, um resfriamento um pouco mais intenso, como a gente vai ver aqui agora, ó, tá? Um aquecimento, desculpa, depois, pode trazer uma volatilidade, então a gente vai ter algumas quebras regionalizadas, mas nada que venha realmente impactar na produção de grãos ou de café, cana-de-açúcar, pastagens, ou o que for, para esses próximos, por essa safra, assim dizendo. Então, é um ano, como eu venho repetindo isso exaustivamente em todos os meus vídeos alertas, nas palestras e todos os meus clientes, é um ano relativamente bom, porém não excepcional como foi a safra 17, da safra 16 e 17. Mas tudo indica que seja um ano bom para todas as culturas, principalmente agora, ó, as chuvas retornam a todas as áreas produtoras da região central e norte do Brasil, mesmo com chuvas um pouco abaixo da média, mas chovendo também no sul, ou seja, tudo dentro da normalidade daqui para frente, pessoal. Tá ok? Quero agradecer aí por mais esse tempinho que vocês perderam aí para assistir o meu vídeo. Qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui da Rural Clima e também da Clima Tempo, precisando aí de previsões mais pontuais, querendo entender um pouco mais, é só entrar em contato. Ok, pessoal? Um abraço a todos. Lembrando, Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, hoje, 31 de outubro de 2017, às 16 horas e 22 minutos, horário de verão e horário de Brasília. Obrigado, pessoal, e até mais.